Muito boa tarde a galera do Manicômio Tricolor, toda a nação, especial pros irmãos da retomada. Tamo junto. Hoje o vídeo é o seguinte, nós vamos fazer o pré-jogo para Porquinho e São Paulo, que acontece no Chiqueirinho, a partida às 20h30, válida pela 33ª rodada. Brasileirão 2021, tá certo? Então o que acontece? Nós estamos numa situação agora periclitante, porque nós estamos fora da zona, né? Mas só que nós estamos muito próximo da zona. O que acontece aqui? Nós estamos no 15º lugar com 38, só que nós já temos 32 jogos. Quer dizer, já temos não, nós estamos certo. Só que acontece o seguinte, o seu Bahia e o seu Juventude, que vem atrás de nós, logo na cola, eles têm 36 cada um. Só que eles têm 31 jogos cada um. O que significaria que se eles vencessem esse jogo a menos, eles iriam para 39 cada um. Então o que acontece? Nós cairíamos 2 posições, nós entraríamos no 17º na zona de rebaixamento, no primeiro lugar da zona de rebaixamento. Só que eu acho um pouco difícil acontecer isso, porque o que acontece? Hoje vai jogar o Juventude com o Fluminense em casa, mas o Juventude em casa, mas só que o Juventude eu não acho que vai ganhar do Fluminense em casa, mas tudo bem. No mesmo horário que nós, 8h30. Aí o que tem? Amanhã tem um confronto direto entre times do rebaixamento. Sport e Bahia. O Sport já está afundado lá embaixo. O Bahia está com a cabecinha para fora da água. Então o que acontece? Na Arena de Pernambuco, se o Bahia ganha na arena lá em Recife, o jogo também é ruim para nós. Então teria que acontecer o seguinte: o Juventude ganhar e o Bahia. Só que nós não entraríamos nessa rodada na zona, porque eles continuariam com o jogo a menos, mas no futuro talvez entraria. Mas daí tem que ver quais são os jogos a menos que eles têm, mas não adianta nada, porque se der tudo certo hoje, a gente já fica mais tranquilo com essa... Quer dizer, mais tranquilo não, a gente não vai ficar tranquilo até a última rodada, mas a gente fica com essa coisa de projetando os times que têm jogos a menos, ou seja, quando todos tiverem o mesmo número de jogos, como nós ficaríamos. Por exemplo, agora nós ficaríamos... Se você somar 3 pontos para Bahia e Juventude, nós ficaríamos na zona de rebaixamento, o que é preocupante. Só que se você terminar essa rodada e continuar somando 3 pontos para Bahia e Juventude, e nós não entramos, né, dessa maneira na zona de rebaixamento, já vai... Não é que é uma situação melhor, é menos pior, é uma situação que você está fora da zona de rebaixamento teoricamente, certo? Você tem que só se manter onde está, não tem que subir nada. Tudo bem. Então o que acontece? O jogo se inicia lá no Chiqueirinho às 20h30. Mas só que é o seguinte, vamos falar da transmissão. A emissora que transmite a partida é o Premier 1. Tá? Lá no Premier 1 você pode acompanhar a partida e a transmissão se inicia às 19h30. Portanto, teremos 1 hora de pré-jogo. Tá certo? Legal. Então, o que acontece? Vamos falar os desfoques para hoje, todo mundo sabe. Quer dizer, o seu Caleri está suspenso, que todo mundo sabe, não joga hoje.
os lesionados eternos, seu Luan, seu Valse, seu William, os lesionados eternos estão fora. Então são esses 4. O seu Arboleda volta de seleção, já deve nos reforçar hoje. Provável time que entra em campo hoje, impossível saber. No que eu vi aqui estava falando o negócio de Nestor com Sara, com Igor Gomes, não sei quem que vai marcar aí. É uma coisa meio kamikaze esse negócio aí. Precisaria alguém para marcar isso daí, esse meio campo aí, mas tudo bem. Tá falando Igor Vinícius, espero que seja Igor Vinícius porque eu acho um pouco menos pior que o seu Orejuela. Tá bom. O ataque todo mundo sabe que vai ser Luciano e Rigoni, não tem dúvida quanto a isso, tudo bem. Então essa dúvida mais no meio de campo, eu colocaria até mais um jogador para marcar. Colocaria seu Gabriel Neves e até o seu Lisieiro. Ou o seu Lisieiro não, porque a fase não ajuda muito. Colocaria o seu Gabriel Neves com o seu Nestor como segundo homem e talvez ou tira o Sara ou o Gomes. Aí tem que escolher um para tirar e deixar um dos dois para ficar mais reforçado da marcação. É que sabe o que eu acho que ele está pensando? Que o Gomes é um sujeito mais voluntarioso, que aceita mais se desdobrar na marcação, apesar de ser um meia. Então ele vai pedir para o Gomes se desdobrar na marcação. Mas eu reforçaria mais ainda essa marcação no meio. Tudo bem. Mas o que nós podemos prever para hoje? Uma derrota acachapante. Isso seria o normal. O normal seria, por exemplo, projetando, seria perdemos de 3-0. Seria o normal. Então, o que acontece? Nós precisamos... Na verdade, nós não podemos contar com nenhum ponto hoje. Que esse é o jogo mais difícil. Dos que nos restam 6, certo? Nós temos 32 aqui. Esse é o jogo mais difícil. Os outros, em tese, são menos difíceis. Quer ver? 34 uma rodada. Atlético Paranaense em casa. Depois, Grêmio fora. Grêmio afundado na lama. Tudo bem. Depois nós temos aqui 36ª, Sport em casa. 37ª, Juventude em casa, confronto direto. E depois nós temos na 38ª o América fora. Ora, desses todos o mais difícil é o de hoje. Eu já contaria como o jogo perdido hoje. Quer dizer, não é que é para os caras entrarem lá e não fazerem nada, mas é para tentar fazer o máximo. Mas mesmo fazendo o máximo, é 90% que não vamos perder o jogo. Mas como é futebol, não dá para saber. Certo? Porque não é uma ciência exata. Por isso que eu não tô bilionário, senão eu ficaria toda vez jogando na Mega Sena não, na loteca, acertando todos os resultados e não precisaria nem fazer esse canal, já estaria bilionário, porque às vezes todo mundo acha que vai ser uma coisa e não é, porque é impossível saber. Só Deus sabe qual vai ser o resultado do jogo. Tudo bem. Então, na parte teórica, projetando o jogo, é 90% que nós vamos perder. Só que o que acontece? Não é 100%. Então pode ser que nós, como é futebol, não é outro esporte, então pode ser que nós fazemos algum ponto ou alguns pontos. Só que eu estou dizendo as probabilidades com base na data TUT. Na data TUT, a previsão é que é para Porquinho 3, São Paulo 0, o meu palpite, tá? Esse que seria meu palpite se eu tivesse que apostar, ó.
grana, bufunfa. Tudo bem, para não perder a grana. Ou para ganhar a grana. Tudo bem. Mas, então é isso. Não tem muito mais que ser dito. Nós estamos afundados nas fezes, para variar. Os jogadores botaram tudo a perder. Mas é como eu tinha falado, dos males o menor. Porque se eles se esforçassem um pouquinho mais, é capaz que nós fôssemos parar numa pré-Libertadores, que seria o pior dos mundos. Então, agora, se nós escaparmos do rebaixamento, vai ser teste para cardíaco, mas se Deus quiser nós vamos escapar. Não vai ser o pior dos mundos, vai ser o terceiro pior. Quer dizer, o pior do mundo seria ir para a segunda divisão. Segundo pior, pré-Libertadores. Terceiro pior, ficar nessa zona de Sul-Americano, não sei o que. Então, na verdade, é o terceiro pior mundo que nós ficaríamos. Tem duas coisas piores que podiam ter nos acontecido: ir para a segunda divisão ou ir para a pré-Libertadores. Quer dizer, vai ser uma coisa ruim, mas não vai ser uma coisa péssima. Essa Sul-Americana que nós vamos ficar. Tudo bem. Então, por causa desses sem vergonha que estão lá, nós vamos ficar nesse Deus nos acuda até a última rodada. Tudo bem. Então é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. Não tem mais nada para dizer. Futebol para bobo aqui é enganação.